E passo a palavra imediatamente para o senhor Alberto José de Araújo, representante da Comissão de Combate ao Tabagismo da Associação Médica Brasileira. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer, uma honra estar aqui nessa casa, né, onde já em outros momentos podemos participar de audiências, inclusive com o nobre deputado Mandetta em outros momentos. A nossa apresentação é sobre o consumo e os impactos de cigarros eletrônicos. Para essa audiência pública, né, nos apresentando, né, além de ser membro da Comissão de Tabagismo da Associação Médica Brasileira, nós atuamos na área de pneumologia e saúde pública, temos um fellow em saúde ocupacional e ambiental pela Escola de Medicina Monte Sinai e atualmente coordenamos o Núcleo de Estudo de Tabagismo da UFRJ. Inicialmente, gostaria de declarar que não tenho conflitos de interesse com a indústria farmacêutica e tampouco com a indústria do tabaco. O tabagismo, no entendimento, acredito, atualmente, da maioria da população, não só da classe dos profissionais de saúde, é conhecido e reconhecido como uma doença. E tem até um código de classificação da Classificação Internacional de Doenças como F17, como uma doença neurocomportamental que é associada ao consumo de uma substância psicoativa, nicotina. E, por isso, o tabagismo é considerado, antes do rol de mais de 55 doenças relacionadas ao seu consumo, como uma doença, uma dependência química. Então, isso eu gostaria de firmar bastante posição em relação ao que nós, profissionais de saúde, em geral, né, e a associação médica, entende o que é o tabagismo. Né? O primeiro é um processo de dependência química. E as novas tecnologias para a manutenção da dependência, no fundo, visam, né, com o discurso de reduzir riscos, né, manter o lucrativo negócio da indústria, que é continuar disponibilizando nicotina através agora de novas formas de oferecer a nicotina para o tabaco. E essa imagem aqui era uma imagem bastante impactante para nós, né, que é quando os representantes da indústria, em uma audiência em 1994, afirmaram que nicotina não era aditiva e, por isso, não causava dependência, né? O que os seus próprios documentos internos refutaram esse argumento. Então, cigarro eletrônico, para início de conversa, é um cigarro, existe para disponibilizar a nicotina, embora existam formas que disponibilizem também maconha ou até outros tipos de substâncias, mas cigarro eletrônico é um cigarro e causa dependência. Começando com dados sobre um dos pontos mais importantes em qualquer dependência química, que é o processo de iniciação na dependência, que em 70% a 80% dos casos, né, em relação ao tabagismo, começa na adolescência. Né? Então, na iniciação do tabagismo, uma primeira revisão sistemática de Sonergy, publicada no JAMA Pediatrics, desse ano, mostra que o risco de iniciação do uso do cigarro tradicional é quase 4 vezes maior em adolescentes e adultos jovens que se iniciam experimentando o cigarro eletrônico. Então, esse é um dado muito importante, né, mostrando que não há essa questão da separação de quem começa a usar o cigarro eletrônico que não vai chegar ao cigarro convencional. Sobre a composição do vapor, nós temos, pelo menos nesse grupo de substâncias, já bem definido que o propileno glicol aquecido gera uma substância chamada formaldeído, que está classificado como agente cancerígeno no grupo 1, IARC, Agência Internacional de Pesquisa em Câncer. O glicerol, a alta temperatura, gera um outro produto também possivelmente cancerígeno, acetaldeído.
E o glicerol a baixa temperatura gera acroleína, que também tem no cigarro convencional, que já está provado que é um agente oxidante importante em gerar lesões pulmonares e cardiovasculares. E o etileno glicol é um explosivo na presença de produtos derivados do tabaco e é tóxico, tanto para o sistema nervoso central, quanto para o coração, quanto para os rins. Esses dados dessa tabela estão no material que nós trouxemos aqui também para essa audiência, publicado em 2016 pelo INCA, com apoio da Anvisa. Cigarros eletrônicos, o que sabemos, é a principal publicação brasileira de revisão sobre o assunto. Na composição do vapor, nós também temos vários metais pesados, dentre os principais, o ferro, o alumínio e o níquel, substâncias que desencadeiam fibrose pulmonar e que podem levar também ao desenvolvimento de câncer de pulmão e do seio nasal, especialmente o níquel, que também são liberadas, né, dessa pasta de tabaco, né? Não é só liberada a nicotina, outras substâncias vão junto também em concentrações variáveis. Além disso, nós temos nitrosaminas cancerígenas específicas do tabaco, que também são liberadas tanto na inalação do vapor ativo, quanto do vapor passivo que fica no ambiente. Então, o cigarro eletrônico, em todas essas formas dele, ele também coloca em risco de tabagismo passivo, né, as pessoas que estão em volta, né, e, portanto, também é alcançado pela lei antifumo. Só para mostrar aqui que o M-acetato de formaldeído, que é uma das substâncias liberadas no vapor, tem um risco de câncer aumentado em 5 a 15 vezes. Né? Então, assim, o cigarro eletrônico não é tão inofensivo como é propalado por aí. Né? São todos trabalhos de revisão e nós temos todos esses trabalhos e são muito interessantes porque são trabalhos realizados nos últimos 5 anos, né? E por pesquisadores independentes. Em relação à queda de concentrações de substâncias que é veiculada em diversas publicações pela indústria do tabaco, né? Em relação à exposição às nitrosaminas nicotínicas e ao benzeno, que nós separamos aqui. Mesmo que essas substâncias tenham uma queda significativa, nos estudos, por exemplo, do Goniewski, que foi um dos que avaliou e foi publicado esse ano. Ainda assim, nessas concentrações baixas, elas são capazes de provocar câncer da cavidade oral e leucemia e linfoma. E o benzeno é um velho conhecido nosso, né? Não só na questão do tabaco, como em diversos processos industriais que levam a leucemia e linfoma. Um outro campo importante, da genotoxicidade, né? Estudos sobre danos celulares, né? De alterações no DNA, né? Foi feito por Roabia, né? E publicado em 2016, mostra que o percentual de mortes celulares, que gira em torno de 2%, normalmente, sobe até 53% em 3 dias, em estudos com células em líquido similar à saliva, em pessoas expostas ao cigarro eletrônico, além de um possível aumento do risco de infecção, de doenças inflamatórias, doenças gengivais e até do câncer. Células expostas também ao vapor do cigarro eletrônico, com ou sem nicotina, geram danos importantes ao DNA. E a conclusão do estudo de Yu é que é necessário analisar os potenciais efeitos cancerígenos desse vapor. Nós precisamos conhecer mais ainda, estudar mais profundamente os vapores, porque, inclusive, as composições deles são extremamente variáveis. Em relação aos danos ao coração, aqui está um dos campos mais estudados. Né? Há um aumento em 42%. Esse número é muito expressivo, da chance de um evento agudo cardiovascular, infarto agudo do miocárdio, quando ajustado para outros fatores de risco, ou seja, tirando os outros fatores que podem levar a um infarto agudo do miocárdio, usar o cigarro eletrônico aumenta o risco do infarto agudo. Ele é uma causa independente de infarto agudo do miocárdio. Esse estudo também é muito importante, do TMG, publicado este ano. Uma coisa também muito interessante, além desse aumento do risco para a doença cardiovascular, que há a mesma concentração de partículas finas emitidas pelo cigarro eletrônico
na corrente primária e na secundária, né? Então, entra mais uma vez a questão que nós já discutimos exaustivamente, né? E que essa casa ajudou a aprovar, a lei antifumo, né? De que nós temos riscos para as pessoas que estão próximas. Em relação aos danos ao pulmão, que também é tão acometido, né, no consumo do cigarro convencional, os adolescentes que usam cigarro eletrônico têm 50% mais chance de ter asma, mesmo quando se controla para o consumo de outras substâncias que podem levar a asma, como maconha, né, e outros fatores de risco, controlando, inclusive, por cigarro tradicional, que está ali o CT. Pessoas que não usavam o cigarro, só o tradicional, só usavam o cigarro eletrônico. Então, o uso de cigarro eletrônico entre adolescentes está associado de forma independente com a asma. E a asma é uma questão muito séria para essa população, né, de incapacidade, de problemas na vida adulta. Em relação ainda ao dano para o pulmão, observe que nós marcamos aqui, um único cigarro eletrônico desencadeia uma resposta pulmonar inflamatória como aquelas observadas na asma e na doença pulmonar obstrutiva crônica, que nós chamamos de enfisema pulmonar e a bronquite crônica. Mas tem danos a longo prazo, né? O estudo de Martin, né, publicado em 2016, mostra que há uma redução da expressão genética de células epiteliais nasais, cuja forma de distribuição do epitélio é similar à do pulmão. Em fumantes cigarros regulares, há uma redução da expressão em 53 genes, mas para os cigarros eletrônicos, né, certamente por causa de diversos desses produtos que são emitidos no vapor e que não são emitidos no cigarro convencional, nós alcançamos, além desses 53 genes, um grupo de 358 genes. Então, há uma hipótese que, a longo prazo, os efeitos do cigarro eletrônico não seriam os mesmos do cigarro tradicional. Pelo contrário dessa hipótese, podem aparecer outros efeitos além do cigarro tradicional, que nós ainda precisamos estudar, né? Por último, né, falando da questão que é tão comentada, né, de que o cigarro eletrônico ajuda a parar de fumar, e seria, por isso, ao invés de ser um produto de consumo, né, ser um medicamento, né? Então, nós discordamos, né, e a revisão Cochrane, né, que é reconhecida mundialmente, né, por revisar diversos estudos científicos, né, controlados, mostrou que não há, o que os estudos realizados em relação aos efeitos adversos, a conclusão é limitada, porque há escassez de estudos, a qualidade dos estudos não é boa e há um risco de viés grande. Para a cessação, não houve validação por um teste que nós fazemos para comprovar a abstinência, chamado teste da monoximetria, do monóxido de carbono. Apenas um estudo, né? E ainda assim mostrou muito baixa qualidade. E entre 7 vieses que hoje nós avaliamos cientificamente para comprovar se um estudo é válido e deve ser incorporado, né, como uma recomendação científica, 7 vieses, né, no grade, na classificação que utilizamos atualmente, em 6, foi encontrado 6 de 7 vieses possíveis avaliados. Isso nos cigarros de primeira geração, esses estudos aqui. E mesmo para a redução do consumo, a própria revisão Cochrane, de um ano para o outro, abandonou a discussão da redução do consumo, porque não se mostrou, né, evidências e além de muitos erros metodológicos. Então, o cigarro eletrônico, do ponto de vista do conhecimento científico atual, não serve para ajudar as pessoas a parar de fumar. Pelo contrário, vai servir para introduzir milhões de pessoas no tabagismo que estava tão bem controlado aqui no Brasil, né? O André depois vai comentar sobre isso. Bom, então, essa é a nossa publicação, finalizando, né, de uma parceria do INCA, OPAS e Anvisa, né, que todos podem ter acesso, porque está em PDF na internet, né, no site do INCA e da Anvisa também, né? Então, essa revisão foi muito importante, e as conclusões da revisão, uma delas, né, que ainda tínhamos dúvida um ano atrás, né, seria uma porta para iniciação, foi confirmada por diversos estudos esse ano, que o cigarro eletrônico é um gateway,
é uma porta para a introdução do tabagismo, inclusive do tabagismo convencional. O que pensam as nossas entidades médicas em relação a isso, deputada? Só finalizando com essas dois slides. O que pensam? O CFM alerta desde 2014 que narguilé e cigarro eletrônico são prejudiciais à saúde. Alerta aos médicos que não prescrevam, não recomendem. E, mais recentemente, a AMB fez um documento, que nós vamos passar a sua mão no final, né, e encaminhou para a Anvisa, fazendo um alerta, uma revisão sobre os cigarros eletrônicos. Né? Nós não recomendamos, a nossa posição é que precisamos estudar e muito mais esses produtos, né, para conhecermos todo o potencial de efeitos nocivos que eles possam ter sobre as pessoas, para que os jovens não se transformem em vítimas desse povo que toma conta das suas possibilidades de pensar e de decidir, né, do que é melhor para si. O cigarro eletrônico não é uma boa, não é inofensivo, embora esteja seduzindo tantos jovens a consumi-lo. Obrigado pela oportunidade e assistência. Logicamente, a audiência pública é um início de debate. Eu vou voltar para cada membro da mesa poder fazer as suas considerações finais e se posicionar. Vou fazer na mesma ordem de fala inicial. Então, eu passo para o Alberto José de Araújo, representante da AMB, pelas suas considerações finais. Obrigado, nobre deputada. Muito bom ouvir os deputados também. O deputado Mandetta, nós já tivemos em algumas comissões antes aqui, né, sobre a questão da carreira do médico, né, em outros momentos, né? Muito bom reencontrá-lo. Pois é, então, as considerações que nós gostaríamos de fazer é exatamente sobre esse ponto, né? O que é redução de risco, o que é redução de danos, né? Então, assim, desde o ponto de vista do negócio, da indústria, né? Houve uma queda importante, isso é acompanhada por algumas agências, né, como a Fargus, né, que faz estudos para a indústria de impacto a partir da Convenção Quadro. Tem havido uma queda importante do consumo do tabaco convencional nos países mais desenvolvidos, embora ainda haja um mercado muito grande nos países em desenvolvimento, nos países subdesenvolvidos, como a África e a Ásia, ainda há bastante mercado. Então, de certa forma, isso faz parte do game, né? Faz parte do jogo, do negócio, buscar alternativas. E essas alternativas já vêm sendo buscadas, não é de agora, desde os anos 80, né? Já foram lançados alguns produtos que não vingaram, né? No sentido de serem mais aceitos pela comunidade científica, internacional, e serem aceitos pela sociedade. A questão que se coloca, né, a primeira, então, no nosso entendimento, um pouco o deputado falou, Adel, né, que é a questão seguinte: a indústria está buscando um meio, né, de sufocada pela rejeição social do tabaco convencional, comburente, está buscando um meio de manter o seu negócio. Vamos dizer assim, é o alvo da indústria, né? A indústria é a indústria do tabaco, né? Ela não está se transformando em indústria de bens para a humanidade ao criar o cigarro eletrônico, né? A indústria não está sendo boazinha com a saúde pública, não está sendo parceira da saúde pública ao trazer esse produto, ela quer manter o seu negócio. Isso, para nós da saúde, está muito claro. Então, assim, nessas considerações finais, eu queria apontar o seguinte: o que é princípio da redução de dano desde o ponto de vista da saúde pública? O próprio fato das políticas de saúde atuarem com advertências nos maços de cigarro, que vai agora para a terceira série, vai para a quarta série. O próprio fato das campanhas educativas, dos Dia Mundial de Combate ao Fumo, Dia Nacional, né, de combate também, quer dizer, essas campanhas, elas têm um enfoque de reduzir danos, sim, reduzir que pessoas comecem a iniciar
Essa é uma visão sanitária do problema, não é uma visão econômica do problema, né? Então, primeiro, para a saúde pública, é uma medida protetiva. Isso foi feito, por exemplo, em Santos, com a questão da AIDS, né, e os usuários, né, de drogas que usavam a mesma seringa, né? Um prefeito que foi deputado dessa casa, que já faleceu, né, teve uma ideia que foi muito combatida na época, de fornecer uma cota de seringas para que aqueles usuários não usassem, né, a mesma seringa, né, com as drogas e mais uma pessoa, para prevenir a AIDS que estava bombando entre os usuários de droga. Então, o primeiro conceito para nós de redução de danos é como uma medida protetiva para o usuário. Não é uma aventura, não é de colocar o usuário para usar um produto cuja história, e o deputado Mandetta lembrou bem, é uma história secular, né, milenar, né, que já passou por diversos produtos, inclusive com essa mesma... Se nós estivéssemos aqui, certamente, nos anos 80, em debates sobre cigarros de baixos teores que aconteceram nessa casa, né, a gente ia ter esses mesmos argumentos, que os cigarros de baixo teor, de alcatrona e nicotina, iam viciar menos e ajudariam as pessoas a pararem. Mas não foi isso que aconteceu, né? Mostra a história da indústria do tabaco, mostra que essas medidas não produziram resultado. E assim, estou fechando já, deputado, trocar um produto por outro mais seguro seria uma visão da saúde pública, mas essa segurança e eficácia ainda não está comprovada. Não temos meios, deputado Mandetta, para introduzir, baseado nesse conceito de redução de danos, porque ele é frouxo, ele não está embasado cientificamente, né? Então, assim, do ponto de vista da indústria, nós temos uma experiência, uma aprovação esse ano aqui nessa casa, né? E depois no Supremo, né? De diversas leis proibindo o amianto, e o Supremo agora proibiu definitivamente, né? Que se discutia o uso controlado do amianto brasileiro, para produzir menos câncer de pulmão e asbestose, né? E se mostrou que ao longo, mesmo proibindo o amianto agora, durante 3, 4 décadas, nós ainda vamos ter câncer, porque ele demora a produzir o efeito, né? Então, assim, desde o ponto de vista da saúde pública, finalizando, a questão da mudança de comportamento, ela tem que estar inserida nessa discussão, mudar para reduzir o consumo do tabaco, e não do ponto de vista da indústria, que é mudar para manter o comportamento inalterado, ou seja, manter o consumo. Essa é a lógica que está colocada. Então, muitos de nós vamos estar daqui a 2, 3, 4 décadas nessa casa, né, ou nesse país, né, vamos estar no eterno, né, olhando lá de cima de que apostamos numa ideia que é uma falácia. Não existe redução de danos para qualquer produto de tabaco. Pode existir redução de quantidade de substâncias, mas muitas delas, em quantidade pequena, consumidas ao longo da vida, vão levar a doenças. Obrigado. Senhor Alberto, muito obrigada.